Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Nesse vídeo a gente vai estar discutindo um pouco sobre, vou estar apresentando para vocês, né, o novo robô que a gente colocou lá na loja da Nelogica, né, e quem tiver interesse pode pegar lá pela loja da Nelogica, ou pode pegar direto comigo também. Então é o robô Jupiter Io, né, mas vamos chamar, né, apenas de Io para ficar mais simples. Então vamos vir aqui para essa apresentação, né? Então aqui a gente tem a descrição do robô, Io, e basicamente, né, a gente chama de Io porque Io é uma das luas de Júpiter, né? E é uma lua bastante ativa. Então a ideia é um sistema operacional que ele vai acabar fazendo, né? Bastantes entradas, ele faz em média, né? 20 entradas por dia. E não vou dizer que é um setup de scalper, porque os gains, né, e lojas não são tão curtos assim. Mas é um setup, né? É uma forma de operar um pouco contra a tendência que a gente acaba fazendo ali várias operações por dia, né? Então o setup é um setup objetivo e automatizado para fazer operações de mini índice e mini dólar. Então é exatamente o mesmo setup, né? Funciona ambos para mini índice e mini dólar. Opera sempre no tempo gráfico de 3 minutos, realiza entre 20, em média, né? 20 operações por dia. A gente não faz preço médio, não faz aumento de posição, exponencial, né? A gente sempre tenta operar ali com baixa exposição ao risco. Então aqui seria um backtest, né? No último, o resultado do backtest direto lá no Profit, né? Nos últimos 12 meses. Nos últimos 12 meses a gente acumulou aí, né? Teria acumulado, né? Em média 60 mil pontos. Isso dá, em média, né? 505 mil pontos por mês. E alguns pontos importantes, né, que a gente pode visualizar aqui é que teria um lucro médio de R$ 1.000 por mês, operando com apenas um contrato. Um fator de lucro, né, 1,17 com 70% de taxa de acerto, né. É um resultado muito bom, né, de todos os robôs, né, que eu já desenvolvi. Esse é sem dúvida o que tem os melhores níveis, né, assim, de experiência, de expectativa matemática, fator de lucro, né, que é o payoff, e tudo mais. E ele funciona também para mini dólar, aqui é a curva, né, de capital do mini dólar, então, a gente conseguiu acumular, teria conseguido acumular, né, no último ano, cerca de 1.900 pontos, então é uma curva também muito boa, e o fator de lucro 1,17 e percentual de operações vencedoras também, né, taxa de acerto ali de 68%. Então, resultado histórico bem parecido com o resultado histórico do mini índice, né? Então, só um disclaimer, né? Óbvio, né, que todos os setups, né, todos esses estudos passados nunca são garantias, né, de que eles funcionem no futuro. A gente estuda o passado, né, e tenta imaginar que estatisticamente aquilo se repetirá, né, com algumas incertezas, obviamente. Mas, no caso do mini dólar, uma coisa que eu observei quando eu coloquei na conta real é que a gente tinha bem mais spreads do que no mini índice. Então, embora, né, o resultado ali do mini dólar deu um ganho muito bom também nos últimos 12 meses, na prática ele vai ser um pouco menor do que isso, né, sendo operado na conta real, porque eles têm spreads mais significantes do que no mini índice. Só para que isso fique claro também. Então, é um setup, né, de organização, né, de definição ali muito simples. Então a gente precisa definir aqui qual que é ativo, selecionar a estratégia, né, definir qual que será o ativo, definir a periodicidade, a quantidade de ordem e a quantidade máxima da posição. Aqui na quantidade máxima da posição, vocês podem colocar basicamente o mesmo valor da quantidade por ordem, tá? Não precisa ser um número maior aqui não. A gente marca a opção, né, na aba de entrada para realizar o envio de ordens apenas no fechamento do candle. A gente pode definir aqui um momento, né, uma hora máxima ali para a gente zerar as operações e não tem nenhuma necessidade de você selecionar saídas por estratégia oco. Uma coisa importante, né, que isso varia, né, para cada usuário, que essa estratégia ela tem
um ganho, e esse ganho vai sendo modificado à medida que o dia está mais ou menos volátil, né? Mas ela não tem um stop loss definido. Não tem um stop loss definido porque é melhor que não tenha, mas nós usuários, né, que estamos utilizando operações alavancadas, né, no intraday, no day trade, né, é melhor a gente definir ali o limite de perda máximo. Então, o que eu sugiro é que vocês coloquem aqui o limite de perda máximo, que equivale a mais ou menos 2.000 pontos. Isso é só para a gente se proteger de dias eventualmente catastróficos, né, que tem uma notícia assim imprevisível, o mercado pode subir ou cair, né, de uma forma muito acentuada e muito rápida. Então, é só para a gente ter um controle melhor, né? E esse controle vai depender de usuário para usuário, né? Então, eu deixei isso livre para vocês caracterizarem, para vocês definirem. Então, acesse o grupo aqui na loja da Nelogica, né? Ou então entre em contato comigo aqui pelo Telegram para vocês ficarem por dentro de todas as novidades. Agora eu vou passar aqui para a tela do robô, da estratégia de execução, né? Para falar para vocês ali mais ou menos como ele funciona, né? Então, por exemplo, né, aqui foi um dia que começou o dia, né, e acabou dando uma ordem de compra e deu um loss ali, né, de 200 pontos. Então, beleza, tudo bem. Depois teve um gain ali, né, de 160 pontos. Logo em seguida, né, um outro gain ali de 180 pontos. Depois uma compra aqui embaixo, né, deu um gain de 280 pontos, 290 quase, né, foi um tempo sem operar. Então vai lá, uma outra compra, né, gain. Vai lá, né, outra compra, gain de 200 pontos. Então, é um setup, né, que faz, como eu tinha comentado, né, cerca de 20 operações por dia. A média das operações vencedoras é de 130 pontos. E a média das operações perdedoras, né, dos loss, é cerca de 200 pontos. Como a gente tem a taxa de acerto de 70%, colocando, né, nos cálculos de expectativa matemática, a gente vê que a gente consegue capitalizar, né, uma boa quantidade financeira. E o resultado acumulado, né, dos últimos 12 anos, dos últimos 12 meses, o mini índice foi de 60 mil pontos, como eu tinha falado. E aí, né, vocês contratando, né, vocês podem brincar aí com a estratégia de execução, né, mas de tudo que eu já criei, né, de tudo que eu já estudei do mercado, verdadeiramente nunca achei nada melhor que essa estratégia, né? Vocês podem comparar com todas as que existem aí, né? Na, em todos os lugares, né? Nas próprias lógicas aqui, na própria lógica, na própria loja da Nelogica, né? Vai ser bem difícil a gente achar alguma coisa, né, que tenha ali um fator de lucro de 1,17 e que seja, né, que tenha uma porcentagem de taxa de acerto de 70%. Então, basicamente, essa aqui era tentar fazer, né, essa breve descrição aqui do robô Io. Como eu falei, né, o Io, né, é uma lua de Júpiter, que é uma lua bastante ativa. Então, eu trouxe esse nome para esse robô porque ele também é um robô ativo, né, que faz ali, em média, 20 operações por dia. Então, se tiverem qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários ou sugestões, né, qualquer informação adicional que seja precisa. Valeu!